nome é Ana Luísa e eu e a Lívia escolhemos o tema da aula 1, Aplicações da Cultura de Tecidos na Biotecnologia, para falar de uma dessas aplicações que nós consideramos muito importante e também muito interessante, que é a embriogênese somática. Bom, a embriogênese somática é um processo no qual embriões são formados a partir de células somáticas ou haploides, podendo se desenvolver até a formação completa de uma planta. Da mesma forma que os embriões zigóticos, esses embriões somáticos apresentam uma estrutura bipolar, ou seja, um ápice caulinar e um ápice radicular, e um sistema vascular fechado ou desconectado do explante inicial. Essas características, o ápice caulinar e o ápice radicular e o sistema vascular fechado, diferenciam os embriões somáticos de propágulos resultantes da organogênese ou da micropropagação. Entretanto, esses embriões não apresentam a recombinação genética propiciada pela união dos gametas zigóticos. Por isso, esse método é considerado uma propagação vegetativa. E eles também não apresentam endosperma ou os tecidos de proteção da semente. Esses embriões podem se originar por meio da embriogênese direta, quando surgem diretamente do tecido original, ou por meio da embriogênese indireta, quando eles surgem do tecido que se diferenciou inicialmente na forma de calos. Nesse processo, o embrião se forma a partir de células embriogênicas, que se diferenciam das demais do calo por serem similares às células meristematicas, ou seja, são pequenas, isodiamétricas, pouco vacuoladas, ricas em citoplasma, com núcleos evidentes e paredes delgadas. Para dar início ao processo de embriogênese somática, as células devem ser inicialmente desdiferenciadas, para serem determinadas como células embriogênicas e então rediferenciadas. Para adquirir características embriogênicas, as células devem passar por uma completa reorganização celular, com mudanças na fisiologia, no metabolismo e na expressão gênica. Em geral, após uma mudança nas condições da cultura, do meio, da composição de fitorreguladores, da fonte de carbono e do potencial osmótico, os tecidos ou células induzidas conseguem expressar suas competências e se diferenciar em embriões somáticos. Essas mudanças no desenvolvimento são visíveis, pois os embriões somáticos também passam pelos estádios típicos da embriogênese zigótica. Esses estádios são, nas dicotiledôneas, estádio globular, codiforme e torpedo, e nas monocotiledôneas, globular e cotiledonar. Essas estruturas terminam por se converter em plantas completas ao passar por uma série de processos, como os que ocorrem com os embriões zigóticos. A fase de maturação desses embriões é de extrema importância, pois é quando ocorrem várias mudanças morfológicas e bioquímicas. É comum que ocorram problemas nessa fase, onde os embriões zigóticos não germinam nem se convertem em plantas normais, ou onde a maturação é interrompida pela germinação precoce, produzindo plantas mal formadas. Para se desenvolverem em plantas normais, os embriões devem acumular material de reserva suficiente e adquirir tolerância ao dessecamento. Alguns fatores que alteram o sucesso da embriogênese somática e variam com as diferentes espécies, inclusive com os diferentes cultivares, são a escolha do explante. Explantes mais jovens normalmente são mais viáveis, a idade da planta, o meio de cultura, que se relaciona com quais nutrientes são fornecidos, quais a fonte de carbono e qual a consistência do meio, a concentração dos reguladores endógenos, principalmente auxinas e citocininas, e os fitorreguladores, que são exógenos, ácidos de berélico, etileno e ácido abscísico. As condições ambientais também podem ser manipuladas para estimular a formação e o desenvolvimento dos embriões, como, por exemplo, a relação luz-escuro, o fotoperíodo e a temperatura. E, novamente, esses fatores também variam com cada espécie vegetal. Agora, a Lívia vai exemplificar com o uso de um artigo
como esses diferentes substratos e diferentes fontes de carbono podem interferir diferentemente no sucesso da embriogênese somática, mesmo dentro de uma mesma espécie. Então, para a gente exemplificar o nosso assunto, a gente escolheu um artigo para estar explicando. O título desse artigo é Embriogênese somática a partir de calos de cultivares de laranja doce. Então, a regeneração de plantas por organogênese ou embriogênese somática a partir do cultivo de células e tecidos vegetais in vitro é a base para a utilização da biotecnologia no melhoramento. E o objetivo desse trabalho em si foi avaliar a embriogênese somática a partir de calos embriogênicos das cultivares de laranjeiras doce. E nesse caso, foi utilizada no artigo Amelie, Pera, Natal, Lima Verde e Oeste, em função da composição dos meios de cultura relacionados à fonte e concentração de diferentes carboidratos, utilizando-se um meio de cultura MT modificado com 500 mg por litro, de extrato de malte, acrescido de sacarose, galactose, glicose, sorbitol, lactose ou maltose, nas concentrações 18, 37, 75, 110 ou 150 milimolar, a 27 graus Celsius. E o delineamento experimental utilizado foi inteiramente causalizado em esquema fatorial com 5 cultivares, 6 fontes de carboidrato e 5 concentrações das fontes de carboidrato no meio de cultura com 5 repetições. A formação dos embriões somáticos, então, variou conforme a cultivar. E as cultivares das laranjeiras Amelie e Natal registraram o maior número de embriões, enquanto Lima Verde e Westin apresentaram menores números. Os resultados deste trabalho, então, conseguiram demonstrar que a formação de embriões somáticos variou com as cultivares e as laranjeiras Amelie e Natal, elas conseguiram um maior rendimento na formação de embriões somáticos. Sendo assim, a melhor fonte de carboidrato utilizada foi a maltose, seguida pela lactose nas concentrações de 37 e 75 milimolar. E dessa forma, esses resultados obtidos no presente trabalho, eles vão poder auxiliar nos programas de melhoramento genético, visando a obtenção de híbridos de citros que sejam resistentes a diversas pragas e doenças, como, por exemplo, a alternária. Dentre as vantagens do método da embriogênese somática, nós podemos citar a produção de embriões somáticos uniforme e com pureza genética, as altas taxas de multiplicação, sem falar que possibilita a automatização de um sistema de trabalho com o uso de bioreatores e é uma ferramenta integrada aos programas de melhoramento genético, associada à criopreservação e à engenharia genética. E dentre as limitações, nós temos o desenvolvimento não sincronizado dos embriões, a ocorrência de anomalias, impossibilidade de realização para algumas espécies e a impossibilidade de produção por longos períodos, desestabilidade das linhas celulares e a pequena taxa de conservação.